Bom dia, irmãos. É um prazer ver a igreja cheia. Ser bênção do Pai. Gostaria de convidar a todos para abrirem suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 12, versículos de 10 a 21. Romanos, capítulo 12, versículos de 10 a 21. Romanos, capítulo 12, versículos de 10 a 21. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos uns aos outros no zelo. Não sejais remiissos, sede fervorosos em espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Que o Senhor abençoe essa palavra no nosso coração. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Senhor, a tua palavra fala ao nosso coração. Vem, pois, completar a necessidade de cada um. Que o teu Espírito esteja conosco, tendo a liberdade de falar o teu querer sobre cada um de nós. Venham, Pai, nos edificar pela Tua presença. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, em 1992, eu assisti um filme que muito me edificou. Esse filme, que está na internet, vocês podem ver, chama-se Uma Estranha Entre Nós. Ele é passado num bairro judeu, racídico, né? Um judeu ortodoxo de Nova York, e ele investiga um crime. Uma detetive de Nova York, uma jovem detetive, enviada para investigar esse crime. E ela chega naquela comunidade estranha, porque ela era uma pessoa que não tinha nada a ver com religião e muito menos com os ortodoxos judeus, e ela começa a estranhar o costume deles, e eles todos reverenciavam um rabino, um líder religioso, um velhinho, bem velhinho. E ela, para entrevistar a família da pessoa que tinha desaparecido, o velhinho tinha que estar na presença deles, e ela já não gostou disso. Em algum momento ela chega e diz para ele assim: quem é que está no comando aqui, afinal? Aí ele diz assim: o Todo-Poderoso está no comando. Ela já não gostou muito dessa ideia. E ela então disse: olha, esse rapaz sumiu, e sumiu os diamantes, vocês já pararam para pensar que foi ele que roubou? Aí o velhinho se intromete assim: só se for no seu mundo, no nosso mundo ninguém faria isso. Ela ficou furiosa e disse: todo homem honesto tem um ladrão dentro de si, é só esperar a oportunidade. Eu já tenho visto de tudo, eu já vi de tudo, e não, como que você pode dizer uma coisa dessa? O diálogo acaba ali, naquela tensão toda. Ela fica uns dias ali para investigar. A moça que morava junto com o rabino, que depois ela descobre que é uma filha adotiva dele, ela diz assim: o meu pai adotivo, ele é um sujeito de Auschwitz. Para quem não sabe, Auschwitz é uma cidade da Polônia, onde foi descoberto o maior campo de extermínio nazista. Estima-se que de 1,5 milhão a 3 milhões de pessoas foram executadas lá. Aquele homem tinha sobrevivido ao inferno. E ela disse para ele
de que ela tinha visto tudo. Então ela, na primeira oportunidade, já mais humildezinha, chega para ele assim: olha, você me desculpa, eu falei uma besteira muito grande. Eu disse que eu tinha visto tudo e perto do que o senhor viu não é nada. Saiu do inferno, né? Ele fala para ela uma frase muito interessante. Ele diz para ela o seguinte: você não percebe, mas nós dois temos algo em comum. Mas como posso ter algo em comum com você? Ele disse assim: nós dois conhecemos bem o mal. Nós dois fomos tocados pelo mal. E isso mexe com a alma. E é sobre isso que eu gostaria de falar hoje. Como você reage quando é tocado pelo mal? Sim, porque nós somos tocados pelo mal. Talvez algumas pessoas digam assim: não, nós vamos orar, nós vamos fazer jejum, eu vou para o monte, eu vou fazer isso, aquilo, para que o mal nunca chegue até mim. Jesus nos contou uma parábola e ele disse que se aquele que ouve a minha voz e as pratica é semelhante a um homem que, edificando a casa sobre uma rocha, e nunca mais aconteceu nada. É isso que ele diz? Não, ele disse: veio o temporal, veio a chuva, veio a tempestade, vieram as águas, vieram os ventos, bateram contra aquela casa, mas ela não caiu. Então a tempestade vem. Jesus falou assim: olha, basta cada dia o seu próprio mal. Nós somos tocados pelo mal, sim, de uma forma ou de outra. Todos nós, em todo o nosso período de vida nesse mundo, somos tocados pelo mal. E o que é importante é perguntar a si mesmo: como esse mal nos afeta? Como nós reagimos quando somos tocados pelo mal? Existem algumas pessoas que simplesmente são tocadas pelo mal e o mal as transforma. Elas não conseguem mais enxergar nada de bem, elas acham que o bem não existe mais. Tudo que os olhos podem ver é interpretado de uma forma assim: tem alguma má intenção por trás. Fica sempre procurando uma má intenção, eu não vejo bem nenhum. Muitas vezes as pessoas se tornam cínicas, duvidam que alguém possa fazer o bem sem uma intenção por trás. Procuram, de alguma forma oculta e maligna, sempre há alguma coisa errada, sempre tem um mal em algum lugar. A própria detetive, que já era afetada pelo mal, quando ela diz para o rabino assim: mas todo homem honesto tem um ladrão dentro de si. Será isso verdade? Não. Isso é a visão de quem foi tocado pelo mal e transformado pelo mal. Passa a ver o mal em tudo que é lugar. Se tornam muitas vezes pessoas tóxicas, porque elas envenenam quem se aproxima delas. Elas vivem uma angústia existencial permanente. Está sempre vendo o mal em tudo. Não existe bem para essas pessoas. Elas foram transformadas pelo mal. Então, para isso não existe bem. Jesus disse que são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o mundo será luminoso. Todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso que a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Mateus 6, capítulo 6, versículo 22 e 23. Essas pessoas que foram tocadas pelo mal, foram transformadas pelo mal, e elas passam a ver o mal em tudo e não acreditam mais no bem. Se tornam tóxicas para si mesmo e para os outros. Existem alguns que, pior do que no primeiro caso, são destruídos pelo mal. Destruídos. Aqueles que nunca se recuperam da crise, do ataque, da traição, da mágoa, da doença, se tornam autodestrutivos. São aquelas pessoas que não têm nenhuma alegria mais de viver, têm tendência suicida, entregam-se aos vícios, são aqueles que se drogam, drogas lícitas ou ilícitas, buscando morrer ou simplesmente se ausentar da realidade através da droga. Existem até estudos estatísticos sérios que mostram que as pessoas assim são muito mais propensas a terem câncer. Ou seja, a parte emocional afeta o organismo. Tornam-se mortos-vivos, verdadeiro zumbi, que a tradução de zumbi é isso, morto-vivo, né?
2 Pedro 2,19 diz assim: aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Ele é tocado pelo mal e o mal o destrói. Sua vida nunca mais é a mesma e ela nunca mais tem razão de viver e entra num processo de autodestruição. Mas ainda pode ser pior, porque existem algumas pessoas que, ao serem tocadas pelo mal, elas mesmas se tornam o mal. Algum tempo atrás eu vi um exemplo bem simples, de um rapaz que ele tinha sido preso por causa de um trote que ele fez violento numa universidade aqui perto. A justificativa dele assim: não, mas quando eu era calouro eu também recebi um trote muito violento e eu sobrevivi, agora está na hora dos outros. Ou seja, ele sofreu o mal e ele se tornou o mal, ele se tornou o propagador do mal. Essas pessoas, muitas vezes, ele estava buscando algum tipo de vingança contra quem? Eu não sei, contra a natureza, contra o mundo, contra Deus, eu não sei. Assim, já que me fizeram mal, eu vou fazer o mal também. Então, na verdade, ele se torna o mal. Não é à toa que o texto que lemos agora, não torneis, o versículo 17 diz assim: não torneis a ninguém mal por mal, mas esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Por quê? Porque quando você paga o mal com o mal, você se torna o mal. Ou você nunca tinha percebido isso? Ah, Senhor, eu estou sendo justo. Você está se tornando o mal. Como é que se vence o mal? Com o bem. Vence, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então nós não precisamos ser vencidos pelo mal, nós podemos vencê-lo com o bem. Sim, essas pessoas que se tornam mal, elas se tornam agressivos, se tornam vingativos, cometem todo tipo de mal que um dia eles mesmos reprovavam. Se auto-justificam com argumentos que são apenas parte de um todo cheio de mal. O mundo é cheio de mal mesmo, eu sou apenas parte disso. Ele se torna aquilo que ele mesmo criticava antes. Ele é parte do problema e não parte da solução. Parece até meio deprimente tudo isso, mas é porque na última parte que eu deixei por último, é que existem aqueles que o mal não transforma, o mal não destrói, o mal fortalece. Existem aqueles que, como o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 4, 8, ele diz o seguinte: eu em tudo sou atribulado, mas não angustiado. Eu posso estar perplexo, mas não desanimado. Eu posso ser perseguido, mas não sou desamparado. Eu posso estar abatido, mas não destruído. Como que pode alguém estar assim? Como pode alguém enfrentar o mal e passar por ele como se nada tivesse acontecido? Tem uma ilustração muito interessante, para quem é da roça, Nosso amigo Ayrton aí sabe disso. Você já viu a diferença entre a galinha e o pato quando está na chuva? A galinha imediatamente procura ficar debaixo da árvore, porque quando chove em cima dela, fica toda molhada, toda arrepiada. Sabe o que acontece com o pato? Nada. Ele fica sequinho. Ele entra dentro d'água, sai, chacoalha e fica seco. Se você pegar uma coisa d'água e despejar em cima dele, a água cai e escorre. Não entranha. As penas dele são preparadas com impermeabilizante. A água não entranha nele. Na galinha encharca. No pato não. As pessoas que podem enfrentar o mal sem se deixar influenciar é porque tem uma proteção espiritual. Tem uma proteção especial cujo mal bate e escorre, não entranha. Por isso que elas não são destruídas, não são transformadas, nem no mal, nem em nada. Pelo contrário, são fortalecidas. Como se consegue isso? Pela prática do bem. Acabei de dizer assim: não te deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Acabamos de ler isso. O texto que lemos nos dá várias orientações, por isso que eu fiz questão de ler todo. Eu podia ter lido só o último versículo: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O texto aqui já dá uma série de orientações, quando a gente vê se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, praticar a hospitalidade, abençoar os que nos perseguem. Você já fez isso? Você abençoar aquela pessoa que te ofende, que você sabe que é o seu mal, que está planejando algo contra você. Senhor, abençoa essa pessoa, fique em paz, que Deus te abençoe.
Uma vez eu disse isso para uma pessoa toda mística, assim, eu sei como quebrar a maldição. Ele estava falando sobre maldição, assim, abençoando. Porque de se abençoar e o que vos maldizem. Isso é uma maneira melhor de quebrar a maldição, abençoando. Porque se eu uso o mal contra o mal, eu me torno o mal. Mas se eu faço exatamente o contrário, eu venço o mal. Eu pratico o bem, eu abençoo aquelas pessoas que estão me amaldiçoando, eu me alegro com aquelas pessoas que estão, mas eu choro também com aquelas pessoas, em empatia, eu estou sofrendo junto com elas, eu tenho o mesmo sentimento, não tenho orgulho, fala que eu devo me regozijar na esperança, ser paciente na tribulação. Há uma série de conselhos aqui, que eu não devo pagar o mal com o mal, que eu não devo me vingar, que eu devo abençoar, que eu devo amar. Aí você pode dizer assim, mas eu sou humano, não consigo fazer isso. Consegue-se. Consegue sim. Em Filipenses 4,13, uma frase que muita gente conhece de cor. Eu tudo posso naquele que me fortalece. E se tudo é tudo, e eu posso naquele que me fortalece, eu posso vencer o mal com o bem, e não deixar que ele me destrua, me transforme, faça qualquer outra coisa, mas eu me torno imune ao mal, totalmente imune. Eu me fortaleço com o mal, eu fortaleço a minha fé, eu fortaleço a minha esperança, eu fortaleço o meu relacionamento com Deus. Como é que é isso? Em Efésios, no capítulo 6, um texto que já foi muito badalado na época de batalha espiritual, mas que vale a pena nós lermos, Efésios 6, do versículo 10 até o versículo 18, diz o seguinte: quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para ficardes firmes contra as ciladas do diabo. Assim, pois, existe uma armadura que eu posso vestir para me proteger dos ataques do mal. Porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra as dominações deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos com a couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. O Senhor abençoe essa palavra no nosso coração. Aqui tem a descrição clara da armadura de quem enfrenta o mal e não é afetado por ele. Vence com o bem. Vence com o bem. Aqui há muitas dicas, importantíssimas, porque quando você olha a armadura, ela fala de pregar o Evangelho da paz, vestir uma couraça da justiça, cingindo-o com a verdade. Cingir é, na verdade, amarrar. A armadura, não importa se é peitoral, se é o quê, ela tem que ser amarrada. E cingir significa o cinto que amarra a armadura, que prende ela ao seu corpo. E é interessante que ele diz que você tem que fazer isso com a verdade. A verdade tem que sempre prevalecer. Nossa cultura, ela vê a mentira como um artifício válido. Tanto assim que nós temos uma inundação de fake news por aí, Mentira é engraçado. Mentir, como você não mentiu? Por que você não falou isso assim para se livrar do problema? Nós estamos tão acostumados a mentir. Só que na armadura de Deus, ela é cingida com a verdade. Nós temos que aprender a dizer a verdade. A verdade que está na palavra. Nós não temos que nos acostumar a mentir, nem que seja para evitar os problemas, mas para enfrentar os problemas, que só assim a gente pode vencer eles, com a verdade, jamais com a mentira. Nós temos que ter justiça, precisamos ser éticos, justos. Os fins não justificam os meios. Mas eu tenho um bom fim, e por isso eu acho que eu posso fazer qualquer coisa para atingir um fim. Não, não pode. Tem que ser na base da justiça, na base da verdade.
capacete da salvação, espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E é interessante, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos do maligno. O dardo é uma seta que você joga de longe. Significa que o inimigo está longe, ele não está perto. Por isso que você paga com o escudo. Naquela época, muitos escudos, eles eram feitos de madeira, nem sempre eram escudos de metal. Então, os inimigos atiravam flechas inflamadas para que a flecha batesse no escudo, grudasse no escudo e incendiasse o escudo. E dali você teria que, se quisesse ficar com ele, não poderia ficar com ele, jogar fora, e dali estaria vulnerável a um novo ataque, né? Mas ele era jogado de longe. A gente não precisa deixar o inimigo chegar perto, tem que mantê-los de longe, mantê-los de longe, e com o escudo da fé apagar todos os dados que ele nos manda. É assim que nós vencemos o mal. Nós não precisamos ser transformados pelo mal, nós não precisamos estar destruídos pelo mal. Nós podemos vencer o mal com a prática do bem, segundo a palavra, seguindo a palavra de Deus. Todos esses itens que eu mencionei aqui, que muitas vezes nós negligenciamos, mas é na hora da crise, na hora do problema, na hora quando o mal nos toca, é que ele faz a diferença. Aquele rabino, ele enfrentou o inferno, mas ele tinha um relacionamento com Deus e ele superou. No final do filme, a própria detetive tem a sua vida transformada e está lidando com a ética da palavra de Deus. Não, nada disso é importante, porque mesmo sendo escrito em 1992, ela já era uma mulher empoderada, que é uma palavra bem moda hoje, né? Era livre, e ela está discutindo com uma moça lá, assim, você não tem... O que você pensa sobre o seu futuro? Porque eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou livre, eu faço o que eu quiser, eu decido o que quiser. O que você quer para a sua vida? Ela falou assim, eu quero ser esposa e mãe. Só isso? Ela falou assim, e tem alguma coisa mais importante? Para ela tinha um monte de outras coisas importantes, que ela achava que era importante. Já no final do filme, ela já muda toda de ideia e ela começa a pensar diferente, porque ela começa a ver a ética da palavra de Deus. E ela começa a perceber que o mal já não fazia mais influência sobre a vida dela, e que o bem existia, e que ele podia vencer o mal. Como? Praticando o bem. Praticando o bem. É exatamente isso que eu gostaria de deixar com os irmãos hoje. Quantos de nós já fomos atacados pelo mal? Acho que todos. Como nós reagimos a isso? Nos tornamos céticos, duvidosos de que o bem existe, de que o Senhor realmente é soberano sobre as nossas vidas e que nada escapa aos olhos dele? E a palavra de Deus nos diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E muitas vezes eu duvido disso quando o mal chega até mim. Então eu começo a questionar a Deus. Mas quando eu estou firme nas promessas, perto do meu Senhor, num íntimo relacionamento com Deus, praticando aquilo que Ele me disse que eu tinha que fazer, abençoando, amando, fazendo as coisas certas, usando sempre a couraça da justiça, a cinturão da verdade, a armadura que Deus nos deu para usar. Quando o mal vem, ele bate como a água no pato e escorre, não entranha e nada acontece. Nós superamos tudo isso e a nossa fé se fortalece e nós passamos a ser, inclusive, exemplo para os outros. Olha, existe um caminho, existe um jeito de vencer o mal, existe um jeito de passar pelo vale da sombra da morte, na certeza de que o Senhor está conosco e que a sua vara e o seu cajado nos consolam. Eu gostaria de deixar por último o que está em Romanos 8, um texto também bastante conhecido, quando ele diz o seguinte: quem nos separará do amor de Cristo? Talvez o quê? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém? Amém. Com o Senhor e o seu amor, nós somos mais do que vencedores. Não importa quando o mal nos atinge, ele nos atinge, mas não nos transforma, não nos destrói, ele nos fortalece.
e nós estejamos cada vez mais perto do Senhor, a cada dia fazendo a sua vontade. Amém? Pai, obrigado por esse pequeno texto, por essa pequena meditação, mas que faz grande diferença em nossas vidas, Senhor, porque nós aprendemos que o mal existe e ele nos ataca, mas nós não precisamos ser transformados por ele, não precisamos ser destruídos por ele, podemos vencer o mal com a prática do bem, com o conhecimento da Tua Palavra, com o poder que Tu nos dá para realizar tudo isso, porque eu tudo posso em Ti que nos fortalece, que me fortalece, porque pela fé em Jesus temos acesso a esse poder. O sangue de Jesus nos fortalece, lava os nossos pecados, nos liberta dele e nos dá força para enfrentar qualquer tipo de mal. Ajuda-nos a sempre vencer o mal com o bem, ajuda-nos a estar sempre perto de Ti, é o que te imploramos em nome de Jesus. Amém.